O mês de julho encerra. Amanhã começa aquele trânsito bacana. Meu Jesus, aquele trânsito de... Já começa. Algumas escolas vão começar dia 1º, mas outras já vão começar e o trânsito já muda, é impressionante. Os pais voltam para casa, no lar normal. Confusão de menino para lá e menino para cá. Lembra disso, que essa é a nossa realidade. Essa semana, no meio de semana, eu mandei um videozinho para vocês e fiz questão de gravar aqui com a barulheira dos carros. Porque essa é a nossa realidade de metrópole. Nós vivemos desse jeito. Os meninos têm férias, mas voltam. A confusão para lá, a confusão para cá. Nós vivemos num mundo onde a ansiedade, o medo e as preocupações, especialmente sobre o amanhã, sobre o nosso futuro, essas três coisas, a ansiedade, o medo e as preocupações, elas são companheiras, andam de mãos dadas e nos estressam. Nós vivemos num tempo de tantas incertezas e é muito fácil a gente ficar sobrecarregado. É muito fácil a gente ficar levando fardo desnecessário com as nossas preocupações diárias. Porque é a vida da gente. Mas nós cristãos, nós fomos chamados para entregar as nossas preocupações nas mãos de Deus, confiar nele, o Deus que tem o controle de tudo e de todos. E quando eu aprendo a entregar as minhas preocupações nas mãos dele, confiar nele, que tem o controle, eu vivo melhor. Mas a vida vai continua. O julho acabou, as férias acabaram, a vida, a rotina volta para a maioria das casas aqui. A confusão de Belo Horizonte ainda acentua. E nós somos chamados a viver em paz e ter uma vida abundante. O mês de julho, também a temática nossa do mês de julho, que é sobre ansiedade, encerra também com esse sermão. E nós preparamos o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. É o penúltimo capítulo do livro dos Atos. Quando a gente fala assim, Atos, né? É o livro dos Atos dos Apóstolos, ou seja, Lucas, o escritor do livro, ele faz uma narrativa, principalmente com Pedro e Paulo, e ele encerra aqui com Paulo em Roma, preso em Roma. E esse é o capítulo 27, traz uma história sensacional e vai ajudar a gente a pensar sobre essa questão da ansiedade, do medo, do temor do dia de amanhã. O capítulo é longo. São 44 versículos. Eu não quero ler os 44 versículos, porque eu vou acabar contando a história depois que a gente começar aqui. Eu vou contar a história do capítulo 27. E ali nós vamos aprender em como a confiança em Deus, e Deus somente, durante uma terrível tempestade que o apóstolo Paulo passou com 276 pessoas num barco, como é que ela pode nos ensinar a gente superar as nossas tempestades do nosso dia a dia? Esse texto precisa me ensinar, te ensinar a confiar mais, a pegar o medo e jogar o medo para fora, e abandonar o medo. Porque Deus tem um futuro preparado para você e para mim. A temática nossa do ano diz assim: esperança, confiança e fé para o futuro, porque deveras haverá um bom futuro. Não será frustrada a sua esperança. Provérbios 23:8. Essa é a temática nossa e nós vamos continuar falando e pensando sobre isso. No texto do capítulo 27 é uma narrativa poderosa de fé e também de manifestação da providência divina em meio a situações adversas.
E a maioria de nós vive situações adversas. A adversidade parece que faz parte da nossa história. Os livramentos também. Mas eu preciso pensar sobre a adversidade. Confiar no futuro que Deus tem talhado. Eu gosto da ideia de talhar. Com o formão. Ele tem talhado, desenhado, preparado um futuro para mim e para você. Eu não estou fazendo uma afirmação motivacional. Eu estou fazendo uma afirmação de verdade das Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada. Deus tem um propósito e um plano para cada um de nós, específico. Por isso que Ele te pôs naquela casa que você nasceu, por isso que Ele te deu as experiências que você teve, por isso que Ele te formou. Está aí o Marcos Samuel, segundo período de ciência da computação. Não é uma escolha livre do Samuel. Eu estou usando vocês três, né, que estão aqui. É Deus já está lendo a sua história. E eu preciso crer nisso. Eu preciso crer que Deus controla a minha história. Senão Ele não é Deus. O texto lá do 27, depois você lê em casa, o finalzinho do 26, Paulo apela, ele vai ser julgado. Ele está sofrendo perseguição dos políticos e religiosos lá em Jerusalém, por conta de ser cristão e de estar falando de uma doutrina nova. Essa perseguição, eles vão condenar Paulo e vão condenar Paulo à morte. Aí Paulo fala assim, não, mas eu sou cidadão romano. Eu vou apelar para ser julgado pelo imperador. Aí, o finalzinho do versículo 26, do 26, 32, vai me ajudando aí, tá, ô Felipe? Você vai comigo aqui. 26, 32 diz assim, então o rei Agripa disse ao governador Festo, puxa vida, ô Festo, esse homem bem que podia ser solto, porque ele não fez nada, não tem nada, se não tivesse apelado para César. E aí começa aqui, então, o caminho de Paulo para Roma. Põe um mapa aí para mim, Felipe. É porque eu vou falar de algumas coisas aqui, vocês vão ver. Coloca um mapa aí para mim, para vocês entenderem como é que foi essa viagem do capítulo 27. Ele sai de Jerusalém, vocês estão vendo ali? E ele vai subindo, costeando ali o Mediterrâneo, passa por Creta, é aquela grande ilha ali no meio da Grécia, ali perto da Grécia, e vai subir e vai até Roma. É só porque nós vamos falar de alguns portos aqui. Tem um porto ali que chama Bons Portos. Bons Ventos ou Bom Porto? Bom Porto. Bons Portos, eu acho. Nós vamos ver lá direitinho o nome daqui a pouquinho. Eu não estou enxergando aqui. Eles vão parando nos portos e Paulo faz essa jornada. Ele vai enfrentar dificuldades muito grandes. Obrigado. Só para vocês entenderem qual que vai ser a viagem que Paulo vai fazer aí. Paulo está sendo levado como prisioneiro para Roma, porque ele faz um apelo para ser julgado com o imperador. O imperador vai julgá-lo. Porque Paulo entende que ele precisa testemunhar do amor de Deus, não só em Jerusalém, na Ásia Menor, ou até mesmo na Grécia. Ele fala, eu preciso ir falar, pode tirar o mapa, tá, Felipe? Eu preciso ir para onde estiver uma maneira, onde houver uma maneira que eu possa falar mais poderosamente sobre a pessoa de Jesus. Ele sabe que vai ser condenado, ele sabe que vai morrer, e ele foi condenado no final, mas ele precisava ir a Roma. E Deus queria que ele fosse a Roma, para que se cumprisse nele o propósito de vida e morte. Ele é colocado num barco, e esse barco ele vai colocar. É engraçado que o Paulo vai dar ali dois barcos que foram construídos. Um é um andramitino, e quando ele falou assim, um barco andramitino, com a supervisão do centurião Júlio, ele está dando
Ele está dando uma ênfase importante de que essa viagem era importante, não era qualquer barquinho, não era qualquer centurião. Ele estava sendo levado por gente competente para que se cumprisse aquilo que foi determinado lá por Agripa e Festo. Ele vai ser julgado em Roma. Você vai olhar a narrativa, por exemplo, ele fala que determinou-se... Aqui, versículo 2, olha lá no 27, 2. Então partimos. Quem partiu? Aí eu já olho para o professor de português ali. Quem partiu? Então partimos. Lucas estava lá. Lucas fez parte da segunda viagem missionária com Paulo. E agora ele também vai com Paulo a Roma. Então, nós temos Lucas aqui, o escritor, aquele que fez, que escreveu a história dentro do barco com Paulo. É um negócio muito legal, porque o Lucas era médico e ele tem uma proposta para mostrar Jesus Cristo para o mundo, linda. E aqui ele, mais uma vez, vai andar pertinho de Paulo e desses perigos todos. Eles trocam lá em Mirra, na Lícia, eles trocam de navio, aí vão para um navio alexandrino. Por que Lucas está falando desses detalhes? Ele quer dizer que a viagem foi muito séria. Não era um barquinho ou barquinhos quaisquer. Era um barco que ia levar Paulo seguro para Roma. Eles param no porto lá, que eu falei, bons portos mesmo, o porto. Eles vão parar lá perto de uma cidade que se chama Laceia, onde Paulo fala assim, gente, a situação, o inverno vai chegar, a situação vai ser complicada, essa viagem vai dar em tragédia, vocês não podem continuar, há um perigo iminente. Aqui o cara não era marinheiro, o cara não era especialista em meteorologia, mas ele era um servo do Deus Altíssimo. Ele ouvia e conversava com Deus. E ele avisou. Eles ignoraram o conselho de Paulo. A tripulação decide ouvir. O pessoal falou, não, vamos mandar, a gente passa o inverno em outra cidade, vamos adiantar, vai dar certo. E Paulo avisou, não tem jeito. Aí no versículo 9, fala, decorrido muito tempo, e tendo a navegação se tornado perigosa, porque já havia passado o jejum, Paulo advertiu, senhores, vejo que essa viagem trará avaria, versículo 10, muita perda, não só para a carga, mas para a vida de todos nós. Deus já estava mostrando. Presta atenção. Nós estamos falando de um cara que tinha que ir para Roma, porque Deus falou com ele para ele ir para Roma. Jesus, na verdade, ele tinha um relacionamento tão próximo com Jesus. E Jesus falou com ele, você vai para Roma. Eu quero que você vá para Roma. É o meu propósito que você vá a Roma. Aí o Paulo falou assim, gente, essa viagem... Presta atenção, gente. Se ele fosse mineirão, ele falou assim, presta atenção, gente. Não vai não, senhor. Esse trem vai dar errado. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio, ao que Paulo dizia. Conclusão enfrentam uma tempestade violenta. A tempestade pega o navio de surpresa, o navio arrastado pelos ventos por vários dias. A tripulação toma medidas desesperadas, joga carga no mar. Reforça o navio com cordas sem muitos resultados. Versículo 20 diz assim, toda a esperança, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. Toda a esperança de salvamento havia se dissipado. É o que diz o versículo 20. Não tem jeito, vai todo mundo morrer nesse naufrágio. Deus tem um plano para Paulo. Deus tinha um plano para aquelas 276 pessoas. Deus tem um plano para o seu.
nesse processo todo mundo desesperado. Ô, gente, todo mundo morrendo de medo. Paulo também. Ele estava assim, meu Deus do céu. Aí, Deus, de uma maneira sobrenatural, versículo 24, diz assim, Paulo falou com ele assim, vocês não tenham medo. Sabe por quê? Eu tenho que ir a César. E Deus deu a vida de todos os que navegam comigo, porque eu vou chegar lá e Deus me deu a vida de vocês também. E ele falou assim, no 23, eu falei o 24, mas eu queria ler o 23 antes, porque essa noite me apareceu um anjo do Senhor, a quem eu pertenço e sirvo. E ele disse, não temas, eu quero que você vá para Roma e eu vou salvar todo mundo. Ele não era marinheiro, nem experiente em meteorologia, ele era servo do Deus Altíssimo. O que eu estou dizendo? Eu repeti isso umas 2 vezes, talvez vou repetir mais. É porque você não precisa ficar preocupado com as suas condições, os seus expertises. Você precisa estar em conexão íntima com o Senhor Jesus. É Ele que vai te livrar do homem mau, da maldade. Livrar você e seus filhos. Aí o Paulo encoraja a tripulação, né? E para falar assim, tenham coragem. E vão comer, pessoal, tem que alimentar. Porque a viagem não vai ser fácil. Depois de 14 dias à deriva, depois disso que ele falou, a situação era terrível. A Bíblia fala aqui que não tinha não tinha, as estrelas não apareciam, estava tudo tão escuro que eles não conseguiam enxergar nem para onde ir. Soltaram o barco e falaram, deixa aí agora. Tentam evitar um naufrágio, jogam âncoras, mas o navio acaba encalhando e sendo destruído pela força das ondas. E a maioria, quem sabia nadar, vocês estão lembrando que é um navio que está levando prisioneiros para Roma. Aí o centurião fala assim, vão matar todos eles, para que não fujam. Aí o chefe na verdade, do centurião vai falar assim, não vamos fazer isso não, querendo salvar Paulo, porque Paulo achou graça na vida desse homem, aos olhos desse homem. E essa história é linda, e eu estou tentando resumi-la aqui, porque ela é muito linda. E Paulo, então, fala assim, gente, não, vamos. Quem é que sabe nadar, já pula e vai. Quem não sabe, agarra nos pedaços de pau do navio e chega até lá. E salvaram todos os 276, como diz lá no versículo 37. Eram ao todo 276 pessoas no navio. E todos se salvaram, chegaram em terra firme. Puxa vida, eu contei uma história que eu podia ter contado aqui em 1 hora, com detalhes. Vai lá e lê. Mas eu preciso tirar lições aqui para mim. Eu vou entrar no navio, o navio vai, eu já sei que não vai ser bom, não é porque eu sou marinheiro ou especialista em meteorologia, porque Deus já tinha me avisado, mas Deus manda esse cara para o navio, para o naufrágio. Porque Ele, Deus, tem o controle de tudo e de todas as coisas. Eu queria que a gente pensasse primeiro sobre essa tempestade, que pegou os marinheiros e os oficiais, os militares, pegou de surpresa. Foi uma prova de fé. Aquela tempestade foi uma prova de fé, inclusive para o apóstolo Paulo. Ele sabia. Mas claro que ser humano fala assim, meu Deus, será? Será? Quando enfrentam ventos violentos, temem por suas próprias vidas e falei aqui 2 semanas, 14 dias, lutaram contra o mar tempestuoso, exaustos, sem esperança. E muitos estavam prontos a desistir. Chega para larga o navio, na hora que der, deu. Em momentos assim, como seres humanos, limitados e frágeis que somos, é natural sentir ansiedade e medo. Sua vida também, senhor. Tem hora que sua vida parece que não vai ter jeito. Você fala assim, para onde eu estou? Eu não sei para onde eu estou indo. Larga e deixa o mar levar. Mas saiba de uma coisa. Se
o timoneiro fala isso, se o dono do navio fala isso, se os marinheiros falam isso, nós temos uma responsabilidade de confiar em Deus, porque Paulo tinha essa confiança inabalável em Deus. Ele disse, ninguém vai perecer, mesmo que as notícias não fossem muito animadoras. Talvez o Paulo conversava com um e com o outro, e falava assim, aqui não tem jeito mais, nós não vamos sobreviver. Isso aqui é viagem sem porto. Mas Paulo se atreveu a crer. Vou repetir, hein? Paulo se atreveu a crer. Não nas circunstâncias, não tinha circunstância, não tinha nada que pudesse trazer alento para o coração do Paulo. A primeira lição que eu aprendo é que mesmo Paulo, com medo, preocupado, normal de ser humano, ele permaneceu confiante. Porque cria plenamente nas promessas de Deus. E esse tem que ser o exemplo para mim e para você. Calma, sou. A tempestade é uma prova de fé. Sempre tempestades são provas de fé. Calma, sou. A despeito da tempestade que você está vivendo, pode ter certeza que Deus está com você. Sabe que a ansiedade muitas vezes, ela aparece porque quando eu tenho a sensação que eu perdi o controle das circunstâncias. Que bom. A melhor coisa é quando você sentir que você não tem mais controle. Mas ao invés de dar o espaço para a ansiedade, dá o espaço para a fé. E descansa. E confia. Se a ansiedade surge quando eu penso que perdi o controle, a confiança nos remete ao Deus que tem um plano e propósito para a minha vida e para a sua vida, mesmo em situações difíceis. É assim que nós devemos caminhar. Mesmo em quaisquer provas, em quaisquer tempestades, nós temos que confiar num Deus soberano que criou, sustenta, governa todo o universo. Ele criou, sustenta, governa todo o universo. E a sua vidinha aqui nesse planetinha. Segunda coisa que eu preciso entender, se a tempestade é uma prova, na tempestade é quando eu reconheço quem é Deus, ou quem Deus é. A tempestade é a prova. Eu vou passar por ela, eu tenho que passar por ela. Eu vou passar por ela, não é se eu for passar, é quando eu passo. E quantas vezes sai de uma, entra noutra. Na tempestade eu preciso reconhecer quem é que está no controle. Lá no versículos 23 e 24... ele fala, eu já li esse texto, falando que o anjo do Senhor veio, disse para ele, ele esteve comigo no barco. O anjo do Senhor esteve com Paulo no barco. O anjo do Senhor está com você no seu barco. Amém. E o barco que carrega Jesus nunca afunda, não tem jeito. Pode sofrer o que sofreu esse barco, acabou, o barco foi perdido. Toda a carga perdida, um prejuízo enorme. Mas a vida foi preservada pelo propósito de Deus. Mesmo na tempestade, Deus esteve com Paulo e está com você. Jesus sempre vem conosco na tempestade. Saiba disso. Paulo não apenas confiou em Deus e guardou essa confiança, mas ele começa a falar assim, vamos confiar, gente! Deus vai salvar a gente! Encoraja os outros a fazer o mesmo, manda a tripulação comer, fala, nós vamos ter que comer, porque nós vamos precisar ter força para nadar quando o navio encalhar, quando o navio for destruído. A ansiedade podia paralisá-los e eles só esperassem a morte. Mas a fé nos impulsiona a agir com coragem e confiança. Eles pararam, comeram, recobraram as forças e prepararam para o pior que aconteceu.
eu preciso só falar que se na tempestade eu sei que Ele está comigo, outra coisa que eu preciso aprender é que Deus nos leva sempre para as tempestades, para as provas. Se eu confiar nas circunstâncias, eu não vou sair, eu não vou conseguir crescer, eu não vou amadurecer e eu não vou ver o livramento. Porque nenhuma situação exterior pode abalar a fé de um crente em Jesus. O que você está passando? Eu sei que alguns de vocês estão passando maus bocados. O que vocês estão passando é porque na tempestade Deus vai se manifestar. E foi Ele que permitiu essa viagem de vocês. A confiança, a segurança, a fé precisa estar na pessoa de Jesus. Se você está ansioso com a situação lá no seu trabalho, na escola, saúde, de relacionamento, calma, só essa é uma tempestade, mas é nela que o Senhor está. Deus tem planos de paz para a sua vida, mas Ele não vai te poupar das lutas, das tempestades. Ele não vai te poupar disso. Mas Ele vai estar com você nas tempestades. Ele planejou você, Ele desenhou você no ventre da sua mãe. Ele pegou aquele espermatozoide com aquele óvulo e fez você entre milhões de espermatozoides, foi um que achou o seu. Não, você não é um acaso. Ele tem uma história para terminar com você. Não é hora de desistir. Ele não te criou para o caos. Ele não te criou para ser uma pessoa largada à deriva. Ele tem uma vida para você e tem bons portos para você. Ele tem uma vida abundante. Olha para mim. Ele tem uma vida abundante que vai passar por várias tempestades. Em vez de preocupar desnecessariamente e tão incessantemente que a gente se preocupa, tome medidas práticas na sua vida, senhor. Vai orar mais, ou vai jejuar mais, vai agarrar com Jesus, vai ler a Bíblia, pede conselho, vai andando, senhor. Para. E Deus vai guiar seus passos nas tempestades. Mas a gente vai passar pelas tempestades. Se eu falei da tempestade que era a prova, nas tempestades eu vou descobrir quem Deus é. E pelas tempestades, porque eu vou passar por elas, é através da intimidade com Jesus. Ele vem comigo no meu barco, fala comigo. Eu tenho força para superar o medo e a ansiedade. A ansiedade nos faz focar sempre no pior cenário. A gente só enxerga porcaria. A fé tira o nosso olhar de lá e leva a gente para olhar com esperança em tempos melhores. Paulo nos ensina a enfrentar a ansiedade, oração, fé, numa constante relação de intimidade com Deus vivo. Ele falava com Jesus, algumas pessoas me perguntam assim, pastor, como é que fala com Jesus? Primeiro você tem que parar, esperar, gastar tempo. Eu vi uma chargezinha outro dia, o Jesus sentado assim e um cara com um cafezinho em cima da mesa. Aí Jesus falou assim, nossa, está esperando tanto tempo para você me chamar para tomar um café, senhor? Chama Jesus para tomar um café? Calma, senhor, aqui. Relaxa, senhor. Senão não tem jeito. Se você vier com o seu estresse, com as suas coisas, você não vai ter tempo de parar, esperar e falar com Deus. Porque a poderosa ferramenta de ouvir e falar com Deus é relação de intimidade. Gastar tempo, investir tempo, senhor. Você não vai ser amigo de ninguém se você não gastar tempo de qualidade com aquela pessoa. Desenvolver essa intimidade com Deus, é claro que envolve
esse tempo que eu falei de oração, de leitura da Bíblia, de adoração, mas acima de tudo é desejar estar com Ele, andar com Ele. Os amigos dele são os meus amigos. Os inimigos dele são os meus inimigos. O que ele gosta, eu gosto. O que ele não gosta, eu não gosto. É andar com ele. Isso for desejá-lo. É querer andar com Jesus. É querer fazer dele o seu exemplo. É pedir a ele para ser parecido com ele o tempo todo, como até se fosse possível. Mas eu peço isso o tempo todo, apesar do meu mau cheiro, do meu fedor. Eu peço a ele que me faça a melhor pessoa amanhã do que eu fui hoje. Eu andando com ele fortalece a minha fé, me dá segurança nessa nossa caminhada tão fugaz, tão limitada, tão insegura nesse planeta. Quando eu conheço melhor a Deus, ando com Ele, eu conheço o seu caráter, a sua grandeza, a minha perspectiva de vida muda. A ansiedade perde o seu poder sobre mim, sobre nós. Aí eu encontro descanso, eu encontro paz na sua presença para enfrentar as minhas tempestades diárias. Quando eu cultivo esse relacionamento íntimo e profundo e constante com Deus, eu aprendo a confiar mais nele e a entregar as minhas ansiedades a ele. Põe para mim, Felipe, 1 de Pedro 5:7. Primeira carta de Pedro à igreja, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lança sobre ele, ó, aqui, presta atenção, lê aí, ó. Lança sobre ele a sua ansiedade. Sabe por quê? Tem que cuidar de você, senhor. E ele está te passando no meio da prova. É pela prova que você vai conhecê-lo. É na prova, né, que você vai conhecer ele. E pelas provas, quando passar, você vai ficar mais forte. Quando vocês estiverem com a ansiedade batendo na porta, daquela de com força, tentando te dominar, a primeira ação que você precisa ter é a consciência de quem você é e de quem Deus é. Se você pensar no você, só no você, já fracassou. Eu preciso saber quem eu sou, mas eu preciso saber quem ele é. Quem eu sou é uma coisa prática. Paulo fala assim: vamos comer, pessoal. Vão recobrar as forças. Não, podia ter vindo uma força sobrenatural e aqueles homens ficaram fortes de uma hora para outra. Não. Ele falou assim: vão comer, vocês precisam comer. Eu preciso ter uma ação estratégica para ter esse relacionamento com Jesus. Marcar uma hora com Ele. Sentar e tomar um café o tempo todo. Sentar com o Senhor da glória, com o nosso bom Pai do céu, Senhor de todos e de todos, estabelecer uma rotina diária para que eu viva isso de uma maneira intensa. Mas também eu preciso cuidar de mim, eu preciso me alimentar bem, dormir bem, praticar exercícios com certa frequência, cuidar de um tempo de qualidade, de lazer, recreação, trabalhar muito, pedindo a Deus graça, investir em relacionamentos saudáveis e salutares, e tantas coisas que vão comer, gente. Prepara aí, Tempestade está aí. E vai ter dano. Nem sempre a gente sai ileso lá do outro lado. Essas práticas nos ajudam a pôr foco em Deus. Eu saio daqui e ponho lá. Porque aqui eu vou fazer minha parte. Vou cuidar de mim. Vou procurar. Semana passada, o último sermão, eu falei, gente, procurar ajuda psicoterapêutica, psiquiátrica, não é falta de fé, ao contrário, é fé em Deus, que Deus vai usar as ferramentas para abençoar a sua vida, para te ajudar. Mesmo em tempo de crise, em tempestades que nós vivemos, nós precisamos cuidar de nós, para que Deus possa agir em nós. Eu sei quem eu sou, que eu preciso comer, confiando nele, que vai me tirar dessa tempestade. Quero encerrar. A história de Atos 27 é linda. O mais bonito, vocês estão falando de provisão. Para mim o 28. 28. Versículo 1. Eu vou terminar, mas eu precisava falar sobre isso aqui. O capítulo 28 fala assim: já salvos, nós soubemos então que a ilha que nós paramos, ela chamava Malta.
E que os habitantes da ilha usaram conosco, e aqui em algumas traduções falam assim, os bárbaros. Eu gosto dessa ideia de que os bárbaros daquela ilha trataram aquela tripulação, aqueles 276 pessoas com muita bondade. Acenderam uma fogueira e nos abrigavam a todos por causa da chuva que caía e do frio. Estava chegando o inverno. Aí Paulo juntava ali uns feixes de graveto e os colocava sobre o fogo, já proagindo para manter o fogo, trabalhando. De repente, uma serpente venenosa, mortífera, fugindo do calor, prendeu na mão do Paulo. Pá! O cara sai de um naufrágio, cai numa ilha, os bárbaros olhando, e aí sabe o que os bárbaros falaram assim? Nosso pai, quando viram a serpente pendurada na mão dele, versículo 4, disseram uns aos outros, certamente esse homem é um assassino. Salvo do mar, a justiça com J maiúsculo não deixa viver. Gente, quem quer serpente, quem quer fogo? E o inimigo faz isso mesmo, quer sempre tirar a sua alegria, a sua paz. E o Paulo, quando olhou aquela serpente grudada nele, balançou, jogou para lá. O mais lindo de tudo, que o plano de Deus para Paulo, que ele já tinha falado, tinha que ser cumprido. O plano de Deus para a sua vida, vai ser cumprido. Calma, Ele balança ali, sacudindo, versículo 5, não sofreu mal nenhum. Todo mundo ainda esperava que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. E eles esperaram muito tempo, vejo que nada anormal aconteceu, mudaram de opinião. Agora ele era Deus. Só estou colocando para vocês assim, não, o plano de Deus, o plano de Deus nunca falha. Ele te desenhou, te talhou, ele não te fez para o caos, nem para ficar à deriva. Ele está te levando para bons portos. A tempestade é a prova. A tempestade gruda nele para sair pelas tempestades mais fortes, mais prontos para servi-lo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos põe à prova e nos coloca as provas diante de nós. Louvado seja o teu nome. Eu quero te agradecer porque as provas vêm, mas nas provas o Senhor está conosco e tem o controle de todas as coisas. Ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo quando enfrentamos as tempestades das nossas vidas, nos nossos barquinhos. Ó Deus, quando sairmos pelas tempestades, ou sairmos delas, o Senhor nos ajude a ver a Tua boa mão conosco. Por isso eu peço, hoje, na tempestade que vivemos, o Senhor nos enche com a Tua paz, com a Tua alegria, com a Tua graça, com a Tua força, com o Teu vigor, com a Tua coragem e com a Tua perseverança. No nome de Jesus. Amém.